Emocionante. Minha filha, com um plano surpreendente, fez um acordo inesperado no hospital. Clara olhava pela janela do hospital e sentia o peso do mundo nas costas. A luz suave da manhã de São Paulo entrava pela cortina transparente, mas não conseguia tocar seu coração angustiado. Rosa, sua mãe, estava deitada na cama, pálida e frágil. Seus olhos, que sempre reluziam confiança e determinação, agora estavam cansados e sombrios. Clara se lembrava do tempo em que eram apenas duas, lutando contra as marés da vida após a morte do pai. Rosa sempre foi seu porto seguro, e agora, vendo-a assim, desfalecida, Clara sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. Os dias seguintes foram um turbilhão. Clara acompanhava todas as consultas, as intermináveis filas e o peso das contas médicas que se acumulavam numa pilha escura em sua mente. O desespero parecia uma sombra constante, mas o amor que sentia pela mãe acendia uma chama de luta dentro dela. Assim, em um momento de plena reflexão durante uma visita à enfermaria, a ideia surgiu. Um projeto inovador que poderia transformar o atendimento hospitalar. Um plano para otimizar a gestão do hospital, facilitando o atendimento e, quem sabe, garantindo que a saúde da mãe não fosse mais uma preocupação. Clara estava determinada a fazer a diferença. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Entusiasmada, Clara arrumou sua apresentação, acreditando que cada palavra saltaria do papel com a força de suas emoções. No entanto, ao entrar no escritório da administração do hospital, sentiu a pressão. Olhares céticos e sorrisos condescendentes a fizeram perceber que, ali, sua voz de mulher jovem não era ouvida. Os gestores não viam valor nas soluções que ela propunha. Com o coração acelerado, teve a certeza de que aquela luta não era apenas sua, mas de todas as mulheres que, como Rosa, batalhavam sozinhas. Determinada, Clara começou a conversar com outros pacientes, trocando ideias e formando uma rede de apoio enquanto seus sentimentos transitavam entre esperança e frustração. Cada palavra trocada era um lembrete de que ainda havia vida naquele ambiente sombrio. Mas foi ao tropeçar em um envelope esquecido, revelando práticas antiéticas dentro do hospital, que sua luta realmente começou a tomar forma. Era um dilema moral. Expor a verdade poderia garantir a atenção que tanto desejava, mas até que ponto isso seria seguro? Com o dilema em mente, Clara se viu em uma encruzilhada. O peso nas costas aumentava, mas havia algo ardendo dentro dela, uma necessidade de agir, de transformar. A dor e a impotência em ação. E agora, enquanto o telefone na mesa tocava inesperadamente, ela sentiu seu coração disparar, cheia de curiosidade e medo. O que seria aquela ligação? O que mais estava por vir em sua jornada? Clara respirou fundo enquanto pegava o telefone, seus dedos hesitantes no aparelho. A voz do outro lado vinha carregada de urgência, como se o mundo estivesse colapsando em torno delas, e aquele telefonema fosse o último fio de esperança. Era o Dr. Alves, o oncologista que estava cuidando de Rosa. Clara, precisamos conversar. É sobre sua mãe. O coração de Clara disparou. Uma parte dela queria se agarrar à esperança de que a conversa seria sobre um tratamento inovador ou boas notícias. Mas a outra parte temia o pior. Um aviso que poderia descer como uma tempestade em um dia ensolarado. Ela piscou, tentando reunir coragem. Doutor, pode me dizer o que está acontecendo? Você pode vir aqui ao meu consultório? É importante. Aquelas palavras ecoaram na mente de Clara, e cada segundo até a chegada ao consultório parecia arrastado. Sentou-se à mesa do médico e olhou pela janela. Do lado de fora, o movimento frenético da cidade contrastava com a inquietude que a consumia. Após alguns momentos de silêncio, o doutor começou. Clara, eu sei que você tem estado profundamente envolvida no tratamento da sua mãe. Ela é uma paciente especial para nós, uma verdadeira guerreira. Mas preciso ser honesto. Ele pausou e Clara sentiu o nó na garganta apertar.
O tratamento atual não está tendo os resultados que esperávamos. Precisamos explorar outras opções. A voz de Clara falhou e suas mãos tremiam como folhas secas ao vento. O que isso significa, doutor? Podemos tentar uma nova abordagem, um tratamento experimental, mas é arriscado. Existe uma chance, mas não podemos garantir nada. Enquanto as palavras do médico se desdobravam numa sequência de possibilidades, Clara tentou se concentrar. Um tratamento experimental poderia oferecer um sopro de esperança, mas também significava enfrentar a incerteza de forma crua. O que você acha que eu devo fazer? É certo seguir em frente com isso considerando o estado da minha mãe? A escolha é sua, Clara. O que posso garantir é que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Mas você precisa estar pronta para as consequências dessa decisão. Ali, a responsabilidade pressionava seu peito como um peso insuportável. Clara sentiu seus olhos se encherem de lágrimas, não apenas pela dor que sua mãe estava passando, mas pela luta que tinha pela frente. A jovem sabia que não era apenas sobre o tratamento, era sobre lutar por Rosa, pelo que elas representavam uma para a outra, por todas as batalhas já enfrentadas juntas. Ao sair do consultório, a mente de Clara fervilhava. As palavras de apoio e as promessas de coragem de sua mãe ecoavam em seu coração. Com a determinação reacendida, ela decidiu que, independentemente da escolha a ser feita, precisaria lutar. Não apenas pela saúde de Rosa, mas pela verdade que havia descoberto no envelope. No entanto, as sombras do hospital ainda escondiam segredos obscuros. E antes que pudesse seguir em frente, uma nova mensagem em seu celular fez seu sangue gelar. Era uma mensagem anônima, sugerindo que alguém sabia do envelope que ela esbarrou, e as consequências poderiam ser devastadoras. Com a adrenalina pulsando nas veias, Clara entendeu que seus desafios estavam apenas começando. Ela teria que unir forças com outras vozes que fossem ecoar nas sombras. Mas com quem poderia contar em uma batalha tão arriscada? A pergunta girava em sua mente, enquanto a urgência de agir a consumia. As cartas estavam na mesa, e a próxima jogada era dela. Clara caminhou pela calçada em direção ao hospital, cada passo pesando como se tivesse que enfrentar uma montanha. A mensagem anônima ainda reverberava em sua mente, como um eco inquietante. Era claro que não apenas o destino de sua mãe estava em jogo, mas também um segredo que havia despertado curiosidade e possivelmente ameaça em alguém. Ao entrar no edifício, o cheiro de antisepsia e o som dos passos apressados dos profissionais de saúde lembravam Clara da fragilidade da vida. Ela precisava de respostas, de alianças e, acima de tudo, de coragem. O pensamento de Rosa a fazia seguir em frente. Olhando para o ambiente cinza, pensou na força que sua mãe sempre teve. Como ela mesma conseguiria ser tão valente? Logo, Clara chegou ao quarto de Rosa. A cena que encontrou a paralisou. A mãe estava deitada, a pele pálida, e parecia mais fraca do que no dia anterior. Clara se aproximou, sentando-se na beira da cama. Ouvindo o coração da mãe, cada batida soava como uma batida de guerra que Clara estava pronta para enfrentar. "Oi, mãe", murmurou, envolvendo a mão de Rosa em suas. Por um momento, a luz nos olhos de Rosa acendeu. Ela olhou para Clara com um sorriso sutil. "Estou tão feliz que você veio, filha." A voz de Rosa era suave, mas havia uma determinação que não poderia ser ignorada. "Como foi o dia?" "Eu conversei com o Dr. Alves. O tratamento não está indo bem, mãe, mas ele sugeriu um novo plano, arriscado." Clara hesitou, temendo revelar demais, mas antes que pudesse ser contida, continuou. "E eu vou lutar por você, a qualquer custo." Rosa fez uma expressão de preocupação, mas logo se recuperou. "Clara, não se esqueça de cuidar de você também. O que você descobrir não deve definir sua vida. Você é capaz de voar além disso." Aquelas palavras tocaram o coração da filha. Como sempre, Rosa lembrava-a de sua força e coragem. Mas Clara sabia que precisava de ações concretas. Havia alguém em quem poderia confiar para essa missão, e ela já tinha um plano em mente. Conversar com Ana, uma enfermeira que sempre a tratou com carinho e que poderia ter acesso a informações que Clara ainda não tinha. "Mãe, eu vou me encontrar com a Ana.
Ela pode me ajudar a entender esse novo tratamento e também o que está acontecendo nos bastidores. Clara falou, testemunhando a incerteza nos olhos da mãe. Precisamos descobrir a verdade. Se essa mensagem anônima significa que tem algo errado, não podemos nos calar. Apenas tome cuidado, minha filha. Rosa alertou, sua voz agora um fio de esperança em meio à tempestade. Não arrisque sua segurança por mim. Clara assentiu, mas dentro dela ardia o fogo da determinação. A verdade e o amor por sua mãe eram uma força que a impulsionava. Com um beijo suave no rosto de Rosa, Clara deixou o quarto. Dentro dela, algo estava mudando. Se o hospital guardava segredos, ela estava pronta para desvendá-los. A vida de sua mãe dependia disso. Ao sair, uma sombra familiar apareceu. Era Ana, com um olhar preocupado que rapidamente se transformou em amizade. Clara, tudo bem? Ana perguntou preocupada. Ana, precisamos conversar. Eu soube de algo e você pode me ajudar. A urgência em sua voz fez Ana estreitar os olhos. Mas antes que pudesse prosseguir, o telefone de Ana vibrou e seu rosto palideceu. Clara percebeu que algo estava muito errado. Clara, nós precisamos ir agora. O que você não sabe pode ser muito pior do que pensávamos. Ana falou e a atmosfera fria congelou Clara por um instante. O que estava por vir parecia muito mais complicado do que ela imaginava. E naquele momento, ela percebeu que a próxima jogada poderia decidir o destino de todos. Clara sentiu o coração disparar enquanto olhava para Ana. O tom sério da enfermeira lhe causava um frio na barriga. O que poderia ser tão urgente para que Ana parecesse tão afetada? O que aconteceu? Clara perguntou com a voz embargada, tentando manter a calma. Ana respirou fundo e olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que não estavam sendo observadas. A atmosfera do hospital, normalmente tranquila, estava carregada de tensão. Clara se sentiu como se estivesse prestes a mergulhar em um mistério profundo e a adrenalina começou a pulsar em suas veias. Não podemos falar aqui, vamos para a sala de descanso, Ana respondeu, puxando Clara pela mão. Ambas se esgueiraram pelos corredores, passando por pacientes e enfermeiros até entrarem em uma pequena sala sem janelas. O ar estava abafado, mas a privacidade trouxe um pequeno alívio. Clara notou que os olhos de Ana estavam arregalados de preocupação. É sobre o tratamento da sua mãe, Ana começou, o peso das palavras ecoando na sala. Tem algo que eles não estão te dizendo. Um dos medicamentos que ela está usando tem um histórico de efeitos colaterais graves. E não são apenas os comuns, Clara. Eu ouvi conversas de outros médicos ontem à noite. A voz de Ana tremia e Clara, assustada, fez questão de ouvir cada palavra. E se não fosse por isso, eu não teria me arriscado em te procurar. Você precisa saber que existe uma pressão para que alguns pacientes não saibam disso. Ana hesitou e Clara percebeu a gravidade da situação. Sua mãe não é a única. Existe um grupo que questiona esses tratamentos e alguns pacientes estão desaparecendo. Desaparecendo? As palavras caíram como uma bomba sobre Clara. Um nó se formou na sua garganta enquanto tentava processar tudo. O que você quer dizer com desaparecendo? Indagou, mal conseguindo respirar. Ana olhou para os lados novamente, tomando um tempo para formular sua resposta. Clara notou que não era apenas medo, havia uma determinação em seu olhar. Alguns estão sendo realocados para tratamentos experimentais sem consentimento. E Clara, eu acho que sua mãe está na mira deles. Precisamos agir rápido. A determinação de Clara queimava mais forte. Ela não poderia deixar que sua mãe fosse uma vítima de um sistema que preferia esconder a verdade em vez de protegê-la. O que você sugere? Clara perguntou, a urgência crescendo em sua voz. Ana hesitou antes de continuar. Eu tenho um contato fora do hospital, um advogado que lida com ética médica. Ele pode nos ajudar a entender melhor essa situação. Mas precisamos fazer isso em segredo. Se souberem que estamos investigando, minha vida pode estar em risco também. Clara sentiu responsabilidade da situação recair sobre ela. Ela precisava proteger sua mãe e agora também Ana, que estava se colocando em perigo ao se envolver. Estamos nessa juntas. Vou fazer o que for, Ana, Clara afirmou, a resolução ardendo dentro dela. Antes que Ana pudesse responder, algo chamou a atenção de Clara. Ela notou uma figura familiar passar pela porta. Era Thomas, um amigo que frequentava o hospital frequentemente. Seu olhar encontrou o de Clara e o semblante dele se tornou sombrio ao perceber a situação. O que está acontecendo aqui?
Thomas perguntou, preocupado. A tensão aumentou e Clara percebeu que precisaríamos compartilhar essa nova verdade, mas ao mesmo tempo proteger os planos que estavam surgindo. Não é o que parece, Thomas, Clara começou, mas o que ela nem sabia era que a presença dele poderia mudar tudo novamente. E assim, em meio a esse novo tumulto, Clara entendeu que a verdade estava mais perto de ser revelada do que nunca, mas as consequências poderiam ser devastadoras. O futuro dela e de sua mãe dependia dessa escolha. O que fazer agora? Clara murmura para si, a dúvida tingindo a urgência da situação enquanto olhava fixamente para Thomas. Assim, a pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada, pronta para despencar. Clara olhou para Thomas, seu coração acelerado, pulsando como uma bateria. A porta da sala de descanso se fechou, isolando-as do mundo exterior, mas naquela fração de segundo, ela sentiu que todo o universo estava dentro daquele pequeno espaço. Thomas estava preocupado e isso o incomodava. Ele era sempre o otimista, alguém que sabia como erguer os ânimos daqueles ao seu redor. Mas agora, o olhar sombrio dele só acentuava a gravidade da situação. O que está acontecendo? Thomas insistiu, aproximando-se com um olhar que misturava curiosidade e preocupação. Precisamos falar, Clara respondeu, sentindo o peso das palavras que estavam por vir. Ana estava tensa, inclinando-se levemente para a frente. Clara percebeu que a vida de sua mãe estava prestes a se entrelaçar àquela conversa. O que deveria ser um simples tratamento, algo que todos esperavam ser apenas um desafio temporário, agora se transformava em um pesadelo elaborado e sombrio. É sobre o tratamento da minha mãe, Clara começou, sua voz ligeiramente trêmula. Ana me disse que os médicos estão escondendo os riscos de um dos medicamentos e que pode ser que um grupo esteja fazendo experimentos em pacientes sem o consentimento deles. Thomas arregalou os olhos, suas feições se contorcendo com a preocupação. A tensão na sala era palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. Isso é sério, Clara. Você precisa ter certeza de que isso realmente está acontecendo. Não podemos agir sem provas. A preocupação transparecia em sua voz. Eu sei, mas Ana ouviu conversas. Ela tem um contato, um advogado. Clara disse, desesperada para que Thomas entendesse a urgência de sua situação. Precisamos de mais informações e rápidas. Thomas passou a mão pelos cabelos, um gesto que sempre fazia quando estava nervoso. Ele estava refletindo, sua mente trabalhando a 1000 por hora. Clara podia ver que ele estava se esforçando para encontrar uma solução. E o que você pretende fazer? Ele perguntou, a voz grave. Falar com esse advogado. Precisamos agir antes que seja tarde demais para minha mãe, Clara afirmou, a determinação borbulhando dentro dela. Era uma mistura de medo e coragem que queimava em suas veias. Ana apoiou a mão no ombro de Clara, como se sua presença conferisse força àquelas palavras. Os dois eram amigas, mas agora eram também aliadas em uma batalha que nem sabiam se poderiam vencer. E se eles descobrirem? Thomas questionou, o ceticismo erguendo uma barreira que Clara precisava derrubar. Você pode acabar colocando a sua mãe em mais risco. Então o que você sugere? Esperar até que algo aconteça? Clara respondeu, seu tom carregado de frustração. Eu não posso, não vou deixar isso acontecer. A conversa tomou um fôlego tenso e a sala parecia se estreitar ao redor delas. Ao olhar nos olhos de Thomas, Clara viu o conflito interno dele. Ele queria ajudar, mas também estava com medo das possíveis consequências. Tem que haver um jeito de fazermos isso sem expor todo mundo a riscos desnecessários, Thomas finalmente disse, sua voz agora mais suave. Ele estava ouvindo, e isso ofereceu um lampejo de esperança. Clara sentiu uma onda de alívio. Se Thomas estivesse a bordo, significava que não estava sozinha nessa luta. E se eles descobrirem? Thomas questionou, o ceticismo erguendo uma barreira que Clara precisava derrubar. Você pode acabar colocando a sua mãe em mais risco. Então o que você sugere? Esperar até que algo aconteça? Clara respondeu, seu tom carregado de frustração. Eu não posso, não vou deixar isso acontecer. A conversa tomou um fôlego tenso e a sala parecia se estreitar ao redor delas. Ao olhar nos olhos de Thomas, Clara viu o conflito interno dele. Ele queria ajudar, mas também estava com medo das possíveis consequências. Tem que haver um jeito de fazermos isso sem expor todo mundo a riscos desnecessários, Thomas finalmente disse,
sua voz agora mais suave. Ele estava ouvindo, e isso ofereceu um lampejo de esperança. Clara sentiu uma onda de alívio. Se Thomas estivesse a bordo, significava que não estava sozinha nessa luta. Juntos poderiam descobrir a verdade. Vamos então, sem expor ninguém. Vamos conversar com esse advogado o mais rápido possível. Clara decidiu, o vapor do seu espírito inflamando a determinação. Ana assentiu, a expressão dela agora mais confiante. O trio parecia preparado para dar o próximo passo, mesmo que o desconhecido se aproximasse com suas garras frias. Amanhã vou ligar para o advogado, Clara disse, já imaginando o que poderia vir a seguir. Mas antes que pudessem deliberar mais, a porta da sala se abriu abruptamente. Uma enfermeira entrou e o clima de tensão voltou a se intensificar. O olhar dela era frio, como se pudesse sentir a inquietação que pulava nas veias daquele pequeno grupo. O Dr. Ribeiro quer falar com você, Clara. Agora. O mundo de Clara desabou novamente com aquelas palavras. O que o doutor teria a dizer? E como isso poderia afetar todos os planos que estavam começando a tomar forma? A incerteza flutuou no ar e um novo medo a invadiu. O plano estava prestes a ser posto à prova antes mesmo de começar, e as peças do seu destino começavam a se mover de forma ameaçadora. Clara sentiu o chão ceder sob seus pés. O olhar da enfermeira, intenso e insistentemente direcionado a ela, a desarmava. Agora, ela repetiu, a voz quase um sussurro. Um turbilhão de pensamentos a assediava. O que o Dr. Ribeiro queria? Por que a urgência? A enfermeira balançou a cabeça. Ele disse que é importante, algo sobre os resultados dos exames. Desesperada e sem saber o que esperar, Clara trocou olhares com Thomas e Ana. Thomas franziu a testa, sua preocupação clara como cristal. Ana, segurando a mão de Clara, transmitia uma sensação de solidariedade quieta. Eu vou com você, Thomas insistiu, movendo-se na direção dela. Não, pode ser melhor que você fique aqui. Precisamos que alguém escute as informações e esteja pronto para agir caso seja necessário. Clara respondeu, sua voz firme, mesmo enquanto seu estômago se revirava. Thomas hesitou, mas logo assentiu. A determinação nos olhos de Clara era inegável. Ela precisava de coragem, mesmo que aquela conversa parecesse uma armadilha prestes a prendê-la. Com um último olhar rápido para os amigos, Clara seguiu pela porta, o coração batendo pesadamente, ecoando como um tambor em seus ouvidos. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, a ansiedade crescendo em seu peito. O corredor do hospital estava vazio, as luzes fluorescentes criando um ambiente frio e estéril. Quando chegou à sala do Dr. Ribeiro, Clara respirou fundo, tentando acalmar a tempestade interna. A porta estava entreaberta e ela ouviu o som da voz do médico, firme mas tensa, um indicativo claro de que algo não estava certo. Precisamos agir rápido, doutor. Clara ouviu uma voz insistente, mas não conseguiu identificar de quem era. Empurrando a porta lentamente, ela entrou. O Dr. Ribeiro a aguardava, uma expressão grave no rosto. Clara, obrigado por vir tão rápido. Rápido, ele disse, gesticulando para que ela se sentasse. Precisamos falar sobre a sua mãe. O que aconteceu? A voz dela tremeu aflita. Os últimos exames mostraram que a situação dela está mais complicada do que imaginávamos, ele disse, hesitando como se estivesse escolhendo as palavras. Existem alguns riscos que não foram comunicados previamente. Precisamos considerar outras opções de tratamento. Aquelas palavras foram um soco em seu estômago. Era exatamente o que Clara temia. Os risos na sala de espera, as conversas superficiais, o otimismo dos médicos começavam a parecer um jogo de encenação. O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, a voz quase um grito baixo de desespero. Um dos medicamentos que ela recebeu pode ter efeitos colaterais severos. Ele começou a explicar, mas ela percebeu que a pressão em seu peito estava aumentando. O ar parecia melecado, denso demais para respirar. O que exatamente pode acontecer? Clara interrompeu, sua mente girando com as possibilidades. A expressão de Dr. Ribeiro se endureceu. Clara, é crítico. Você precisa estar ciente de que podem haver reações adversas graves. Precisamos discutir se você está disposta a seguir adiante, ele concluiu, o olhar fixo e sério. Clara sentiu a realidade açoitar sua alma. A imagem da mãe, debilitada e agarrada a esperanças frágeis, fez seu coração despedaçar. Tudo fora do lugar se desmoronava e substituía por um novo medo.
E se os avisos que ela ouvira fossem verdadeiros? E se aquilo que os médicos diziam era apenas uma fraqueza disfarçada? Eu vou arranjar um advogado, Clara disparou, levantando-se com determinação feroz. Não aceito essa condição para minha mãe. Clara, é preciso calma. O Dr. Ribeiro tentou intervir, mas ela estava além da lógica e da lógica que tentava oferecer. Saindo da sala, Clara foi tomada por uma onda de adrenalina. Ela entendia que precisaria fazer alianças, reunir apoio. Não se tratava apenas dela, era a vida de Ana, a vida da sua mãe. O caminho estava se desdobrando à sua frente e Clara sentia que a luta era inevitável. Na sala de espera, Thomas e Ana esperavam ansiosos, seus rostos transmitindo uma mistura de preocupação e expectativa. O olhar deles fez o peso da realidade desabar sobre ela. E então? Thomas questionou, tenso. Precisamos agir rápido, vou ligar para o advogado e precisamos de um plano. Não podemos deixar que isso aconteça. Clara disse, a voz embargada, mas cheia de determinação. Ana, com seu olhar corajoso, apoiou a amiga, enquanto Thomas fez menção de se aproximar. O trio formou uma barricada contra o que viria a seguir. Mas antes que pudessem discutir mais, o som de uma sirene cortou a atmosfera. Um médico passou correndo, seguido por um grupo de enfermeiras em estado de alerta. Os corações de Clara e seus amigos dispararam. O que estava acontecendo? A incerteza pairava no ar, e Clara percebeu que a batalha apenas começara. Clara sentiu uma onda de pânico tomar conta dela, enquanto observava o médico e as enfermeiras se precipitarem pelo corredor. O coração batia de forma frenética, a adrenalina pulsava em suas veias. Ela precisava descobrir o que estava acontecendo. "O que você acha que foi?" Ana perguntou, os olhos arregalados. "Não sei, mas não parece bom", Clara respondeu, incapaz de esconder a angústia na voz. Ela puxou o celular do bolso, as mãos tremendo. O número do advogado estava gravado e, com um golpe de pequena bravura, ela decidiu pressionar as teclas. "Clara, talvez devêssemos esperar", Thomas interveio, tentando trazer um pouco de racionalidade à situação. "Não sabemos se é algo relacionado à sua mãe." "E se for?", ela cortou, já passando para a tela de ligação. O som do toque soava como um martelo sobre sua preocupação crescente. "Estou ligada a isso, Thomas", Clara gritou, a frustração começando a transbordar. "Isso é a vida da minha mãe." Do outro lado da linha, uma voz atendeu, e Clara mal conseguia explicar a situação antes que seus pensamentos se tornassem um emaranhado confuso. O nome do advogado, Roberto, surgiu com um misto de urgência e desespero. "Entendi, Clara. Vou arranjar um horário. Pode ser que precisemos ir ao hospital. Fique calma." A voz dele, firme e tranquilizadora, fez Clara sentir um fio de esperança. Quando desligou, viu que Thomas e Ana estavam observando-a atentamente. "E então?", Ana insistiu, sua expressão mostrando um misto de apoio e preocupação. "Ele vai vir para cá. Vamos ter um plano, um jeito de confrontar o que está acontecendo. Não podemos deixar que as coisas sigam assim." Clara tocou os ombros dos amigos, buscando força neles e, ao mesmo tempo, um sinal de que não estavam sozinhos nesta luta. Uma sensação de unidade desabrochou entre eles, como um pequeno broto em terra ardida. Mas o momento foi abruptamente interrompido quando o mesmo médico que acabara de correr passou de novo, agora com um ar de comando. Ele parou a alguns passos deles, respirando apressado. "Me desculpe a pressa, mas precisamos que alguém da família da paciente se apresente na sala de emergência, urgentemente. A situação mudou drasticamente", ele disse, os olhos transparecendo uma gravidade que fez o coração de Clara afundar. "O que significa exatamente?" Clara foi tomada pela urgência da situação. A adrenalina agora era um veneno pulsatório em suas veias. "É sério, a reação ao tratamento foi inesperada. Precisamos de consentimento imediato para uma intervenção. Você precisa ir agora", o médico falou sem rodeios enquanto gesticulava para que Clara o seguisse. Os amigos se moveram juntos dela, mas Clara sabia que precisava agir sozinha para não pôr mais vidas em risco. Respirou fundo. "Vocês ficam aqui e esperam o advogado", disse, a voz tremendo, mas determinada. "Mas Clara", Ana protestou, os oilós, olhos brilhando com preocupação. "Não tenho escolha. Eu tenho que ver minha mãe agora.
Clara respondeu, já começando a se afastar. O corredor se desdobrava em um labirinto de luz e sombras. Com cada passo, a incerteza crescia, mas também a determinação. Ela precisava ser forte, sua mãe contava com ela. Ao chegar à sala de emergência, Clara sentiu a pressão da situação se intensificando. Mães com filhos doentes, rostos perplexos e médicos passando rapidamente de um lado para o outro. Tudo estava em um caos ordenado que deixava poucos espaços para a esperança. Então, a porta se abriu. Um médico mais velho, seu rosto bem conhecido por Clara, entrou e antes que pudesse tomar fôlego, ele disse: Clara, precisamos falar sobre uma medida drástica, uma que pode mudar tudo. Nesse instante, Clara percebeu que o rumo da sua luta poderia ser diferente do que ela imaginara. Mas até onde ela estaria disposta a ir? E ao ouvir essas palavras, a primeira pergunta que se formou em sua mente foi a mais assustadora de todas. Seria ela capaz de tomar essa decisão? O olhar do médico era sério, quase carregado de um peso que apenas alguém que viveu tantas batalhas naqueles corredores poderia suportar. Clara sentiu suas mãos suarem, ansiosa pelo que viria a seguir. Medida drástica, as palavras ressoavam como um eco distante e ameaçador dentro de sua mente. Que tipo de medida? Ela perguntou, embora já soubesse que seu coração não estava preparado para a resposta. Sua mãe, a reação ao tratamento foi intensa. Nós precisamos de autorização para um procedimento que pode ajudá-la, mas é arriscado. O médico respirou fundo, como se estivesse definindo o tom de uma conversa que poderia marcar o resto de suas vidas. Precisamos agir rápido. Clara engoliu em seco. Arriscado era um subterfúgio sutil para a palavra perigoso. O que ela buscava agora era uma palavra de esperança, mas a esperança parecia tão distante como uma estrela que ela não poderia alcançar. O que significa arriscado? Clara insistiu, permitindo que uma faísca de coragem a impulsionasse. O que pode acontecer se eu disser sim e se eu disser não? O médico hesitou por um momento, os lábios comprimidos em um aperto de preocupação. O rosto dele era um mapa de envelhecimento e experiência, e Clara se lembrou de quantas vezes sua mãe havia feito o mesmo olhar ao cuidar dela, sempre apertando as mãos quando as notícias não eram boas. Se autorizarmos o procedimento, teremos que monitorar sua mãe de perto. Não há garantias, pode haver efeitos colaterais, mas se não fizermos nada, o que está acontecendo pode ser irreversível. Clara olhou para o chão frio do corredor. Um turbilhão de pensamentos a assaltou. O que seria irreversível? Ela se lembrava da risada de sua mãe, da forma como ela sempre encontrava uma maneira de iluminar qualquer dia nublado. Não podia permitir que a luz dela se apagasse. E se o advogado chega antes de eu decidir? Sua pergunta saiu como um sussurro. Se você não der autorização, não poderemos proceder. O tempo é essencial, Clara. Você precisa escolher. Ele disse, sua voz firme, mas compreensiva. Clara olhou para o médico, sentindo seu estômago girar. A vida de sua mãe dependia dela, e a pressão a fazia sentir-se pequena, como se estivesse diante de uma montanha impossível. Ela já havia prometido a si mesma que não se deixaria ser mantida sob a sombra do medo. Era a hora de agir. Eu autorizo. As palavras saíram incontroláveis como uma onda. Um misto de alívio e terror a envolveu. Ao mesmo tempo que se sentia forte por ter tomado uma decisão, o peso da responsabilidade quase a atropelava. Muito bem, o médico respondeu com um leve aceno e um brilho de reconhecimento surgiu em seus olhos. Vou reunir a equipe e preparar tudo. Enquanto ele se afastava, Clara queria gritar, queria que o mundo parasse por um momento para que pudesse entender o que estava prestes a acontecer. Mas em vez disso, ela respirou fundo e tentou reunir a coragem que lhe faltava. E então, o telefone de seu bolso vibrou. O advogado Roberto havia respondido. Clara hesitou, mas antes que pudesse atender, uma sombra a interrompeu levemente. Era Ana, trazendo consigo uma presença reconfortante, mesmo em meio ao caos. O que aconteceu? Você ficou bem? Ela perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Eu decidi. Vou autorizar a intervenção, Clara disse, sua voz falhando.
Ana olhou para ela com uma mistura de admiração e suporte, mas também sabedoria nas palavras que estavam prestes a sair. E se essa intervenção não funcionar, o que você vai fazer? A pergunta pairou no ar, cortante como uma faca. Clara sentiu o peso de cada palavra. E se tudo falhasse? As incertezas assombravam seu coração, mas em seu âmago havia uma centelha de determinação. Ela tinha que acreditar que o amor e a força da sua mãe eram maiores do que toda a dor. O que a aguardava era desconhecido, um futuro nebuloso, mas um novo dilema surgiu. Será que ela agiu rapidamente demais? E ao escutar o eco dos passos do médico retornando com uma equipe ao fundo, Clara se viu diante de outra escolha: enfrentar o desconhecido com fé ou sucumbir ao medo. Ela sabia que qualquer que fosse a resposta, a vida nunca mais seria a mesma. Mas o amor, ela estava certa, poderia levar a melhores resultados. E em meio a tudo isso, a pergunta pulsava em sua mente: estaria pronta para enfrentar o que vier? Clara respirou fundo, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo enquanto a equipe médica se aproximava. Sorrisos nervosos e rostos determinados se mostravam, mas a ansiedade tinha a força de um tornado dentro dela. Era um momento que mudaria tudo, e a responsabilidade pesava como uma pedra na sua alma. Conforme o médico passou por ela, Clara se agarrou ao braço de Ana, buscando uma âncora em meio à tempestade de emoções. A presença da amiga era um bálsamo, mas o medo da incerteza ainda pulsava forte em seu peito. "Estou aqui com você", Ana sussurrou, um gesto simples que se transformou em um cordão de força. Clara assentiu, mas o pensamento sobre o que poderia acontecer com sua mãe a sufocava. Ela queria ter certeza de que a decisão que tomou não levaria a um desfecho doloroso. De repente, um barulho ecoou pelo corredor e Clara não pôde evitar olhar para os lados. Uma enfermeira passava rapidamente com um bloco de anotações, e à sua frente vinham outros membros da equipe. Eles pareciam preparados para entrar na sala de sua mãe, mas a ansiedade cresceu. "Clara?" O médico chamou, de volta em seu campo de visão. "Vamos precisar que você assine este arquivo, e o procedimento iniciará em seguida." As palavras dele podiam ser simples, mas para Clara, cada sílaba tinha o peso de uma decisão monumental. Ela pegou a caneta e, com a mão trêmula, desenhou sua assinatura. A sensação de cada letra saindo do papel parecia desfazer a estrutura do seu mundo, como se ela estivesse comprometendo não apenas a vida da mãe, mas a essência de tudo o que acreditava. A fé, o amor, a conexão, tudo se entrelaçava naquela assinatura. "Está tudo bem?" Ana perguntou, percebendo o conflito na expressão de Clara. "E se não der certo?" A dúvida transbordou em sua voz. "O que eu vou fazer depois?" "Você luta", Ana disse, agora com uma determinação que surpreendeu Clara. "Você sempre lutou. E vai lutar pela sua mãe agora. Você não está sozinha." As palavras da amiga a aqueceram. Um leve brilho de esperança começou a incendiar sua alma, mas assim que a equipe entrou, a dúvida tomou novamente seu lugar. Clara queria seguir adiante, mas a imagem da mãe, frágil e conectada a tantos aparelhos, a perseguia. Tornou-se uma luta interna, ficar e ver a mãe enfrentar o procedimento ou sair e esperar um milagre fora daquela sala fria de impessoal. Enquanto a equipe se preparava, Clara decidiu que precisava estar ao lado da mãe, mesmo que fosse um momento difícil. Ela queria a última imagem dela antes da cirurgia gravada em sua memória. Um sorriso caloroso, calor que ela ainda sentia. A equipe médica começou a explicar os passos da intervenção e a importância de cada detalhe. Clara tentou absorver tudo, mas seu coração palpitava forte, exigindo atenção. Um dos médicos olhou para ela e Clara percebeu que era a sua vez de questionar. "Quais são os riscos reais? O que pode acontecer?" perguntou, com a voz quase um sussurro. O médico hesitou e isso a fez temer o pior. Mas, em vez de responder diretamente, ele olhou para a mãe de Clara e sussurrou algo para ela. Era sobre o amor, ele dizia. Acima de tudo, o amor. E ao dizer isso, os olhos de sua mãe se abriram e houve um breve reconhecimento, uma conexão que atravessou as paredes do hospital. O médico finalmente fez contato visual com Clara, como se buscando tranquilizá-la. "Você vai ter que ser forte, Clara.
O amor que você sente por sua mãe é o que vai guiá-la neste caminho. Não podemos garantir que tudo será como antes, mas podemos garantir um esforço absoluto, disse ele, e suas palavras ressoaram na mente de Clara como música. A tensão começou a fluir, mas uma pergunta se instalou na cabeça dela, envolvendo sua intenção. O que era o amor, senão um acordo silencioso entre os corações que se encontram? Mas, e se tudo isso falhasse? Enquanto a equipe se preparava para levar sua mãe, Clara percebeu que ainda não tinha feito uma verdadeira escolha sobre o que estava disposta a enfrentar. Como ela lidaria com o que poderia vir a seguir, especialmente se as coisas tomassem um rumo inesperado? Ela lançou um olhar para Ana, que permanentemente a observava, e então voltou seu foco para o corredor. Suspiros e murmúrios ao redor criavam uma atmosfera onírica, como se o tempo estivesse transposto. Clara sabia que não havia como voltar atrás. Logo, a porta se fechou atrás da equipe, deixando Clara e Ana em um silêncio pesado. O futuro, cravado nas dúvidas e incertezas, aguardava. Estaria Clara realmente pronta para enfrentar o que viria? Enquanto isso, um novo dilema se formava. E se ela descobrisse algo que mudasse tudo novamente? Clara estava em um turbilhão de emoções, seu coração pulsando em unissono com os passos apressados da equipe médica. O cheiro do antisséptico impregnava o ar, misturando-se com o medo que a rodeava. O futuro de Rosa estava em jogo e as incertezas a cortavam como lâminas afiadas. Precisava acreditar que tomou a decisão certa ao autorizar o procedimento. O relógio parecia se mover de forma agonizante. Cada segundo se estendia como uma eternidade e a adrenalina batalhava dentro dela, empurrando-a para frente. O que aconteceria agora? Estaria sua mãe lutando contra um inimigo silencioso dentro de si mesma? O medo ameaçava dominá-la, mas havia uma chama de esperança acesa em seu peito. Clara, a voz de Ana a puxou de sua reflexão profunda. Tenha calma, você fez a escolha certa. Sua mãe é uma guerreira. Guerreira, Clara repetiu, sentindo as palavras reverberarem em seu interior. Rosa sempre foi forte, e essa força agora exigia que Clara também fosse. De repente, o médico que anteriormente havia falado com Clara surgiu do corredor. O olhar dele transmitia um misto de seriedade e esperança, e Clara parou, seu coração batendo mais rápido. Clara, temos novidades, ele começou, e um frio na barriga tomou conta dela. A operação correu bem, mas sua mãe precisa de cuidados intensivos e acompanhamento rigoroso nas próximas horas. Uma onda de alívio a inundou. As lágrimas que ameaçavam escapar eram de felicidade. Posso vê-la? Clara perguntou, a necessidade de estar ao lado da mãe obrigando-a a engolir o nó na garganta. Em breve, sim, mas precisamos que você assine alguns documentos para o tratamento intensivo e para autorizar a comunicação dos seus resultados, disse o médico, entregando-lhe a papelada. Clara tomou a caneta, sentindo cada movimento seu despertar um novo sentido de responsabilidade. Está tudo bem se eu não souber sobre os riscos? A pergunta escapuliu de seus lábios. A incerteza, a dúvida ainda não a abandonara. Todos os procedimentos têm riscos, Clara. O que posso garantir é que o amor e os cuidados que você está oferecendo à sua mãe a tornam uma fortaleza notável. Continue acreditando. O médico sorriu, um brilho de esperança nos olhos. Ela saiu da sala para assinar os documentos, sua mente fervilhando. Com cada palavra que escrevia, sentia que estava entrelaçando seu destino ao de sua mãe. Clara! Ana apareceu ao seu lado novamente, e Clara viu a preocupação refletida no rosto da amiga. O advogado, Roberto, está a caminho. Eu avisei ele sobre a entrada na sala. Obrigada, Ana, Clara disse, um sorriso fraco brotando. A presença da amiga era tudo o que ela precisava neste momento. Mas, em seu coração, a curiosidade sobre o que Roberto diria começou a aflorar. O que poderia ser tão alarmante? Ela, na verdade, já não tinha certeza de onde estava a linha entre a verdade e a mentira. Na sala de espera, Roberto logo chegou. Ele era um homem de postura firme, com um ar protetor que imediatamente capturou a atenção de Clara e Ana. O advogado se aproximou, a expressão sóbria. Clara, preciso falar com você, ele iniciou, e seus olhos varreram rapidamente o ambiente. Situações graves estão ocorrendo, e não quero te assustar, mas sua mãe pode estar em mais perigo do que imaginamos. A boca de Clara secou.
Como poderia sua mãe ainda estar em perigo após tudo o que passara? O que você quer dizer? Perguntou, seu coração disparando. Descobrimos que há pressões dentro do hospital para encerrar tratamentos que não entregam resultados esperados. Não é apenas o seu caso. Ele fez uma pausa e Clara sentiu o mundo inteiro ao redor dela se estreitar. Outros pacientes também estão em risco. Os olhos de Clara se arregalaram. Não era o que ela queria ouvir. A realidade se tornando uma tempestade dentro dela novamente. Então, o que eu faço? A voz dela saiu em um sussurro e, ao mesmo tempo, como um grito desesperado. Precisamos reunir provas, tudo que você possa encontrar e me entregar. A verdade não pode ser ocultada. E, se necessário, vamos procurar a mídia. Expor pode ser arriscado, mas pode ser a única solução para salvar sua mãe e todas as outras vidas em perigo. A jornada que Clara começou tomava um novo rumo. Em vez de ficar apenas esperando por respostas, sua luta pelo que era certo se tornava ainda mais abrangente. Seria capaz de enfrentar essa batalha contra um sistema que ela agora entendia ser cruel? O que mais ela descobriria? Clara olhou para Ana, depois para Roberto. Vamos lutar. Não vou deixar que a vida da minha mãe seja sacrificada sem que saibamos a verdade. A determinação a invadiu. Ana assentiu, um brilho de esperança iluminando seus olhos. E dentro de Clara, a angústia transformou-se em ação. Com um pensamento claro em sua mente, ela sabia que o amor por Rosa era o combustível que a levaria a buscar justiça, a transformar essa dor em luta. No corredor do hospital, Clara tomou um fôlego profundo. Ela não estava apenas lutando pela mãe, mas por todos que, como Rosa, mereciam dignidade em suas jornadas. E agora ela estava disposta a arriscar tudo. Logo, seria hora de expor a verdade e fazer justiça. E Clara, com a força renovada, estava pronta para a batalha que aguardava. Não haveria mais silêncio. A voz delas ecoaria no hospital e além, como um grito compartilhado de liberdade. A vida fazia parte daquela luta. Todas as lágrimas, todos os sorrisos, todas as memórias se uniam em um só grito. A luta pela vida e pela verdade. Clara sabia que esta era apenas a primeira de muitas batalhas por vir, mas sentia-se mais preparada do que nunca. O amor, a solidariedade e a coragem a levariam para a frente. E assim o caminho se desdobrava. A história de Clara e Rosa continuaria a ser escrita como um canto de esperança em tempos sombrios. Agora, mais do que nunca, elas eram inseparáveis. E para você que foi tocado por essa história, não esqueça, sua luta também importa. Junte-se a nós. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que vocês querem mais conteúdo como esse. Comente suas reações e teorias sobre o desfecho dessa história que tocou seu coração. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão poderosa. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.